Vamos aqui. Oi, Olá, Fê. Priscila. Boa Tudo tarde, bom? tudo bem? Tudo. Seja Maravilha. bem-vinda. Obrigada. Eu vi que já Ano tem. passado já temos algumas pessoas aqui, alguns conhecidos. Ano passado eu fui convidada da Priscila numa live e agora eu estou fazendo as honras e Agora a gente convidando ela aqui inverteu um para conversar pouquinho. com a gente. Isso. Então tá. A Priscila, eu tenho a honra de apresentar vocês. Um pouquinho antes eu acabei fazendo a apresentação dela, né? Mas ela é engenheira de alimentos e tem licenciatura em Química. Tem especialização em marketing estratégico, né? Para arquitetos, inclusive, né, Priscila? Trabalha em multinacionais de perfis de PVC desde 2011, né? Então, vejam bem, são 10 anos de experiência, né, na área. É fundadora do portal Minha Janela de PVC em 2017 e membro de 2 comissões da ABNT, de esquadrias e da construção civil. Bom, só tenho a agradecer a presença da Priscila, mais expert impossível em esquadrias de PVC, né? Espero que vocês gostem, tenho certeza. E eu vou abrir a palavra para a Priscila, se quiser complementar alguma coisa da tua apresentação, fica à vontade. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de norma, né, de comissão de estudos, é bacana lembrar que nós conseguimos, desde o ano passado, ter uma comissão de estudos de esquadrias, que nós éramos uma comissão especial, filiados ao CB, e hoje nós somos um comitê brasileiro. Então, acho que é a primeira questão, visto realmente a ABNT enxergar que o nosso trabalho aí em cima de muitas normas tem sido árduo, tem sido mensal e a gente tem conseguido, né? Não só a norma de esquadria, mas principalmente as normas de guarda-corpo, a questão de segurança, a gente tem um bom trabalho nisso, né? Tem publicado normas já com uma certa frequência e acho que é bacana. Existe norma para o setor, né? Que é a primeira coisa. Existe norma para o setor. Então, antes de qualquer coisa, existe, né? Até a gente estava conversando hoje de manhã sobre isso, que o pessoal diz assim, mas não tem norma para isso. Tem norma. Se procurar, tem norma. É mais fácil dizer que não tem, né? A ignorância às vezes é mais barata. Sim, exatamente. É uma boa colocação. A gente vai começar, né? Fiquem à vontade para perguntarem aqui, viu? Eu separei aqui. E a gente vai começar. Pode falar. Alguns. Olha aí, ó. Isso. Eu falei assim, eu vou separar tudo aqui, né? Então, isso. Normalmente o pessoal, quando olha a esquadria, olha ela só assim, né? Tipo, é uma esquadria branca ou é uma esquadria preta e não sabe o que tem dentro, né? E a esquadria de PVC, ela tem muita coisa dentro. Uma das coisas mais importantes é o reforço. Né? Então, você pode ver que é um reforço metálico e normalmente as pessoas perguntam assim, mas qual é o perfil? Qual é a marca do perfil que você trabalha? E nunca pergunta, e o teu fornecedor de reforço? E você coloca o reforço. Eu recebi a ver esses tempos aqui no meu home office e eu mostrei para ela um equipamento que eu uso, né? Que é para ver se tem reforço dentro. E aí ela falou assim, mas por quê? Simplesmente porque toda a estrutura do PVC, ela está no reforço. Né? Então a gente acaba passando e verificando se realmente tem o reforço ali. Né? Aqui, ela acaba apitando e o reforço é uma parte extremamente importante. E a gente tem visto que no mercado está entrando muito produto sem reforço. Né? Então, produto sem reforço, primeiro que ele não vai funcionar o tempo que ele tem que funcionar. Né? No dia que você recebe a tua esquadria, ela funciona super bem, ela abre, ela fecha, ela está perfeita. 2 meses depois ela começa a ficar tensa, assim, começa a pender, ou ela começa a entortar e não tem o que resolva, porque é a falta de um reforço, é uma parte estrutural. Né? Então a vida útil é praticamente zero. Segunda questão, você não usa contramarco para fazer a fixação. A fixação é do reforço na alvenaria, não é do PVC na alvenaria, do reforço na alvenaria. Se você não tem o reforço,
ela pode sair voando. Então, esses ventos, hoje eu estava até assistindo o jornal aqui de Santa Catarina, eu me mudei para cá, né? Então, por isso que agora a Veri pode me visitar mais facilmente. Sim. Já faz 1 ano e meio que eu moro aqui. E hoje eu estava vendo o rapaz do tempo, ele falou assim, a repórter perguntou, mas por que aconteceu esse vendaval e ventos de 170 km por hora lá na região de Caçador? E o rapaz do tempo foi muito tranquilo, ele falou assim, nós estamos na região que ocorre, que é o 2º lugar dos maiores tornados do mundo. Ele só falou isso, tipo, é uma explicação muito básica, né? Que a gente que trabalha com norma, com a questão de vento, a gente sabe que a gente está numa região 5 de vento, que é uma região onde nós temos rajadas, sim, frequentes, anuais de 140 km por hora. E isso, se você não tiver reforço no perfil de PVC, né, dentro da esquadria de PVC, vai voar. Vai sair voando, você vai encontrar. Até eu lembro uma vez que ocorreu um desses fatos, saiu voando e o dono da empresa me comentou assim, por sorte estava chovendo, não tinha ninguém na rua, não acertou ninguém. Mas sai voando, sabe? Então, assim, a falta do reforço é algo muito importante, né? E daí as pessoas, mas por que não colocar? Eu sempre comento assim, tudo tem um preço, né? Então, o perfil tem um preço, o reforço tem outro preço. E se você tira um material que o cliente não enxerga, porque você olhando a esquadria por fora, você não enxerga se ela tem reforço ou não. Então, se você não colocar, é algo que você economiza. E a gente está falando, se hoje o perfil custa 10, o reforço custa 6. Então, de R$16 custa R$10 aquele mesmo metro de esquadria, né? E isso faz uma diferença muito grande. Né? Então, às vezes a gente diz assim, não, mas está mais barato por quê? E daí você vai ver, ou não tem reforço, ou é um reforço muito fininho, né? Ou só tem o reforço ali onde precisa realmente dar uma apertadinha. Então, isso a gente vê o porquê que algumas coisas são muito mais baratas. Existem algumas outras coisas que fazem, né, ser mais barato, né? Que o pessoal diz assim, a esquadria de PVC ela é cara já por natureza, né? Quando o pessoal projeta, você diz assim, mas a esquadria de PVC é muito cara. E eu brinco assim, a esquadria de PVC é cara no Brasil, que na Europa é o produto mais barato. E daí eles dizem, como, né, que é mais barato? Por que aqui no Brasil é tão caro? Porque é importado? E a gente sempre diz assim, porque na Europa você parte do pressuposto que esquadria tem que ter desempenho térmico e acústico. Então, ela não pode sair voando, ela não pode passar barulho, ela não pode passar energia térmica, ela tem que ter um vidro de qualidade. E o produto mais barato que você consegue fazer isso é o PVC. Porque se você pegar um alumínio aqui no Brasil sem o devido tratamento térmico, você não tem desempenho. Ou você pega um alumínio muito fino, e daí o pessoal liga e diz assim, que preciso trocar minha esquadria porque está passando barulho, não estou dormindo. Então você não tem desempenho. Se você quiser um alumínio de alto desempenho, né, a empresa que eu trabalho, ela também tem alumínio de alto desempenho. E o alumínio deles é mais caro que o meu PVC. Por quê? Porque é um alumínio realmente muito bem estruturado, né? A gente sempre diz assim, você tem altos e baixos, você tem madeira de excelente qualidade e madeira de baixíssima qualidade, não tem intermediário. E o alumínio também, você tem o alumínio de qualidade que a gente trabalha aqui no Brasil, que atende, mas que o desempenho é muito baixo, e você tem o altíssimo padrão. E o PVC, infelizmente, andou tropicalizando, né? Então, a gente diz assim, aconteceu com os carros, acontece com quase tudo aqui, né? A gente acaba tropicalizando e tendo materiais mais baratos, né? A Veri sabe que eu estou na minha segunda multinacional de perfis, né? Hoje eu trabalho na Schulco, que tem alguns pedaços de Schulco aqui de marquinha, né? Mas a marca aí, para quem já foi em muita feira internacional, conhece, né? A Schulco, ela tem a estrutura de PVC direto da Alemanha, ela vem
100% alemã, nós temos só uma fábrica, então não existe esse negócio de é uma marca alemã, mas é feita na Argentina, não é feita na China, não. Nós só temos uma fábrica, é o que existe, e para isso a gente tem que atender a norma de lá. Né? Então, baseado nisso, nós fazemos todo o sistema. Aqui eu deixei separadinho, né? Uma esquadria de giro, né? Então, a abertura, eu deixei essa separado, que essa tem as duas borrachinhas. Lembra que a gente comentou sobre ter? Eu peguei uma outra aqui, que até eu falei assim, vou dar uma limpadinha. Essa daqui é uma para casa passiva. Ela tem 3 borrachinhas, ó. 1, 2, 3. Acho que é algo que a gente tem trabalhado cada vez mais na questão térmica, né, de economia de energia. Essa daqui ela tem o reforço já coextrusado. É uma linha de 82, com 9 câmaras. Se a gente for comparar com o que realmente é produzido no Brasil ou vendido no Brasil, olha a diferença. Entendeu? Então, isso daqui é o que normalmente eu passei aqui perto da minha casa, é o que se instala. Né? Então, faz porta, faz janela, com esse tipo, com esse tamanho. Isso daqui é o que seria realmente algo com desempenho. Eu estava conversando com a Vera, eu tenho feito um pouquinho de TikTok. E essa semana eu brinquei porque eu recebi uma negativa de um cliente final que ele falou que ele não comprou chulco porque era muito robusto. E a gente pega, escuta, né? E infelizmente para perfil de PVC existe uma verdade. Tamanho é documento. Não é? Todo mundo diz assim, tamanho não é documento, é o prazer que proporciona. Infelizmente, para o PVC, tamanho é documento. Quanto maior, quanto mais camadas, quanto mais grossa forem as paredes externas, né? Quanto mais camadas tiver, melhor é o PVC. Então, você pode trabalhar com PVC baixo para ter aquela visão minimalista. Você pode trabalhar com isso. Mas você trabalhar com um PVC muito pequeno, você perde muito em desempenho. Então, é algo que não faz sentido. Então, a gente pensa assim, não comprei porque era muito robusto. Beleza. Ele é tão robusto para durar tanto tempo. É mais ou menos como um tanque de guerra. Né? O PVC ele é pensado dessa maneira. Acho que é isso. O que mais interessante até colocar, né? Vamos lá. Interessante colocar então aqui para os arquitetos que estão acompanhando, né? Que então existe norma, eu acho que é nossa obrigação como arquitetos, né? Ao contactar um representante, né? Um fabricante, exigir, né? O cumprimento, acho que é um dever social, inclusive, não só o desempenho de quem mora naquela residência, como isso, né? A questão de quem, né? A questão de quem está passando na rua, né? Aquele comentário infeliz, né? Como quem diz, está passando na rua, não caiu em ninguém, não tomei um processo, né? Mas é uma questão de segurança. Então, eu acho que isso, é importante colocar que as esquadrias, as janelas, né? São elementos, eu sempre falo aqui, muito sensíveis em relação à iluminação natural, ao calor, mais sensíveis em relação à segurança também. Então, em primeiro lugar isso. E outra questão, assim, só reforçando o recado da Priscila, que muitas vezes quando a gente está desenvolvendo um projeto, o cliente, eu quero uma esquadria preta, né, grafite, ou isso, né, mais minimalista, enfim. Se vê muito isso, mas, né, como arquitetos também temos a obrigação de falar com o cliente, né? Mas o que você vai levar? Tudo bem, a cor é para, né, tem a questão estética, mas e o que mais? Né? Então... Como desenhar essa esquadria, né, Veri? Porque, assim, uma das coisas que o PVC te permite é desenhar. Né? O PVC ele te permite fazer curva, ele te permite fazer ângulo. Então, eu quero fazer algo assim, eu quero fazer algo assim, eu quero fazer alguns desenhos. E uma das coisas que a Veri gosta muito, né, que o PVC ele coloca, é que a gente não trabalha com vãos menores do que 50 centímetros.
Então, os vãos têm que ser grandes, né? Eles têm que ser... e se a gente pensar assim, uma abertura de 50 centímetros para um banheiro, que é o que a gente mais pega num projeto, é terrível. É terrível. É uma coisa assim, você fica pensando que aquele local mais úmido da tua casa, aquele local onde você passa um bom tempo, onde você chega a estar até... despido, né? Literalmente despido, né? Aberto a qualquer situação, você tem 50 centímetros de abertura. Então, aquele ar não circula, né? Então, a gente diz assim, façam janelas grandes. Hoje a gente tem milhões de formas de garantir privacidade, né? Para a hora que coloca-se privacidade. Mas janelas grandes, não só um vidrinho, uma aberturinha, né? Se pense na janela, nem que seja com formato maior, uma janela superior, né? A localização dela, eu acho que isso é importante. E quando você falou do preto e do grafite, eu até peguei aqui, né? Eu cheguei semana retrasada de São Paulo, eu fui no meu fabricante lá e peguei umas amostras. Tô tirando, né? O pessoal não gosta que a gente tira, né? Que eles dizem assim, não, deixa, eu não tiro. Dos concorrentes eu não tiro, mas o meu eu tiro. Aqui eu peguei um grafite e um preto. Até eu brinquei semana passada, né? Eu falei assim, o que vocês preferem? Então são duas obras que a gente fez em São Paulo, nesses últimos meses. Né? A Xuca, ela trabalha com cores pintadas. Então, eu sempre digo assim, se você não quer o branco, eu iria para um prata, né? Ele dá uma diferença de um branco. Não fica o clássico, né? Não fica o clássico, né? Mas, não, eu quero alguma coisa que seja preto, tem o grafite, mas você também vai ter amadeirado, você tem muita opção. Eu acho assim, criatividade é uma das coisas que é do arquiteto. Né? Até hoje eu estava pensando, eu saí por aqui na hora do almoço e falei assim... o arquiteto ele briga tanto, né, que a especificação é exclusiva. Eu falo como engenheira, tá? Que a especificação é dele, que ele que tem que especificar e tudo. Mas normalmente ele abre mão de certa criatividade. Ele vai lá, abre o vão, abre um desses renders e coloca qualquer esquadria lá. Ele abre mão de mexer nas folhas, ou então ele diz assim, não, eu quero 3 folhas porque a abertura é máxima. Mas às vezes você calculando o vão, se ele fizer 2 folhas dá a mesma abertura, sabe? Então assim, a gente diz assim, poxa, né? Tipo, você está perdendo, ou então a gente tem muito do arquiteto que sempre janela de correr. Porque se eu fizer uma janela de giro, que é 1000 vezes melhor, a gente brinca assim que uma esquadria de giro, além dela ter as 2 borrachas ou até 3 borrachas, você pula no caso do PVC, do nosso caso aqui, eu pulo de 28, 30 dB para 44 dB com o mesmo vidro. Entendeu? E daí é a mesma analogia. Mesma analogia das portas, né? Mesmo as internas, né? Quando você faz de correr, o de giro, que é a de abrir, né? Que a gente fala comumente. É a mesma analogia, vamos colocar assim, né? Para janelas, mesma coisa, mas aqui realmente é muito de correr. E quando a Priscila fala em termos de vão, é porque o perfil não é sobreposto, né? Ele nunca vai ficar na frente do outro à medida que você puxa. É meio difícil de entender isso sem ver, né? Mas de fato então, ele não sobrepõe e não abre tanto. E quando ele vem, ele acaba, ele não fica. Eu digo assim, ele não some para lugar nenhum. Né? Até a gente tem alguns projetos que enfia para dentro da alvenaria, né? Mas essa alvenaria ela está ocupando espaço, mesmo assim. Né? Então, os atrás do vão, que a gente recebe bastante especificação atrás do vão e a pessoa esquece que ela vai ter que fazer manutenção ali também, né? E que as coisas acontecem e pode ser que você precise quebrar tudo, nem que seja um drywall, é necessário. Então, assim, a gente sempre pede para se tomar muito cuidado com o vão, né? O vão grande, eu vejo muito assim, eu quero um pé direito duplo na entrada. Então vai lá, faz um pé direito de 5,80 na entrada, mas a profundidade daquela sala é de 6 metros. Né? Então fica algo desproporcional. Né? Então a gente diz assim, é só para ver.
nas esquadrias na Europa, a gente tem um negócio que se chama esquadria mista. Esquadria mista, ela usa 2 materiais. Normalmente é o PVC por dentro e um material mais nobre por fora. Porque lembra que o PVC é popular, né? Então, lá é popular. Sim. Porque é o material mais barato para o desempenho. Então, você coloca um material mais nobre por fora. Então, você tem esquadria mista de madeira. Madeira por fora, só por fora, madeira de verdade, e PVC por dentro. Ou alumínio por fora, né? A gente tem também os clipes de alumínio e o PVC por dentro. Por quê? Porque você tem realmente essa questão de ter algo nobre, de mostrar para a rua, de mostrar para as pessoas que você colocou alguma coisa nobre na tua casa. Mesmo que seja só a casquinha. Né? Então, às vezes eu brinco assim, às vezes a pessoa faz assim, ela quer porque quer aquela casa grandona, com aquele pé direito altíssimo e tal, mas ela não tem profundidade para aquilo. Né? Então, às vezes é mais fácil ela trabalhar numa altura de 2,80, de 2,90, que vai ser muito mais proporcional do que ela trabalhar com 6 metros e não ter profundidade na sala. Né? Fica algo meio estranho, eu digo assim, tá, pode fazer isso daí com 6 metros, que você vai colocar cortina? Eu vou colocar cortina. Ótimo, já calculou quanto custa a cortina com 6 metros de altura. Com motorização, né? Porque ninguém vai conseguir puxar uma cortina nessa altura. Então, assim, uma coisa acaba puxando outra. Não, mas é o meu sonho. E daí o que eu mais vejo, até eu deixei separado aqui, quando fazem essas esquadrias altas, que é algo muito perigoso, eu deixei 2 vidros separados, é um negócio que a gente chama de junta seca. Vocês já viram? Normalmente, quando a gente vê, assim, 70% das casas que tem um vidro muito alto, né? As placas de vidro, elas são padronizadas. Você tem um vidro com 2,60, com 3,60. Você tem no Brasil vidros de até 6 metros. Mas quanto maior, mais caro. Né? E mais difícil produzir, mais difícil transportar e tudo mais. Então, a gente vê muito junta seca. Então, o pessoal vai lá, passa uma siliconezinha aqui, e pronto, tenho um vidro com junta seca. E daí eu digo assim, você trabalhou com toda a segurança no perfil, colocou um perfil de PVC de excelente qualidade, com reforço, com tudo, e ali você perdeu, porque ali você entra, primeiro, que desestrutura toda a esquadria, né? O cálculo da esquadria é feito para você ter um vidro inteiro, seja ele um vidro simples ou um vidro duplo, né? Então, ele é feito para isso, não é feito para ter essa junta seca, né? E se passa silicone. E hoje eu perguntei para ver se ela sabia qual que é o silicone, qual é a diferença de silicone acético ou silicone neutro, né? E isso vale não só para a esquadria de PVC, mas vale também para quem coloca piso de PVC, né? Então os pisos de PVC, a gente estava conversando sobre silicone acético e eu brinquei com ela que, silicone você já não usa onde tem pedra, né? Então, assim, onde tem pedra, soleira de pedra natural, pedra natural nos banheiros, pedra natural nas cozinhas, onde você colocar pedra natural, não se coloca silicone. É a primeira coisa. Por quê? Silicone é gordura. Né? Então, como silicone é gordura, essa pedra natural, ela puxa essa gordura e ela mancha. Né? Então, às vezes o pessoal acha que esqueceu a pasta de dente lá e tal, e é o próprio silicone que está soltando uma gordura na pedra. Então, a primeira coisa, silicone não se usa PU. Priscila, mas o vidro não puxa silicone. Não, o vidro não puxa silicone. Mas a silicone, ela tem, né, uma vida útil muito baixa. Né? E você tem silicones de baixa qualidade também. Então, não é porque é silicone que é tudo igual. Então, uma das coisas que me perguntam assim, como é que eu sei que a silicone é boa, né? Que a hora que você tira, normalmente você tá lá com a pistolinha e tal. Uma das formas, né, de você saber se a silicone é boa, você pega um copinho, eu peguei um copinho de madeira aqui, tá? Mas você pega um copinho e enche vários copinhos, cada um com a silicone que você está testando. E quanto pior a silicone, mais ela vai
diminuir o tamanho dela. Então, o que comprova isso? Se você colocou silicone, e ela vai diminuir, todas vão diminuir, tá? Não é que nenhuma vai ficar totalmente. Todas elas vão diminuir. Algumas diminuem até a metade. Mas, se você juntou 2 vidros e colocou um silicone, e você já sabe que essa silicone vai diminuir, você perdeu a pouca vedação que você colocou naquela junta seca. Então, o PVC ele te permite, né, ele tem o que a gente chama de travessas, ele tem isso muito fácil de você colocar essa travessa, né, e separar, não precisar dessa junta seca. Né? Então, essa junta seca, assim, eu brinco que eu olho isso numa obra, eu quero morrer, que eu digo, o dono dessa casa, eu agora que tenho casa, né, que eu sempre morei em apartamento, nunca fiz manutenção. Eu tô 6 meses aprendendo o que é manutenção de casa, e isso vai dar manutenção, isso vai dar problema. Todos aqueles ensaios que você fez, que te comprovam a qualidade da tua esquadria, quando você coloca uma junta seca, você perde muito, muito, muito. Né? Outra coisa, silicone acético nunca para PVC. Tá? Ele agride o PVC. Então, assim, coloquei piso de PVC, coloquei esquadria de PVC, não tem pedra, mas quero fazer uma vedação com silicone sempre neutro, nunca acético. Né? E a melhor coisa é o PU. Né? Então, o PU ele normalmente resolve praticamente todos os nossos problemas. Né? No PVC a gente tem PU, inclusive colorido, preto, cor de madeira, para fazer outros tipos de acabamento. Mas ele é mais durável também. Mas ele é acabamento, ele não é para ser estrutural. Né? Até eu fiquei sabendo esses dias, eu recebo, né? Eu gosto muito de fazer manutenção em casa, né? E eu comprei uma casa pronta, então a gente tem manutenção. E o pessoal, quando descobre que eu mexo com esquadria, me conta as histórias aqui. E esses dias me contaram que tem um hotel aqui perto, que o pessoal da manutenção, em vez de levar a pistola aqui assim, né, na cartucheira, leva silicone. Tudo resolve com silicone. Então, soltou um negócio no quarto lá do hotel, cola com silicone, cola com PU. Então, assim, isso é um quebra-galho, é um acabamento, não é para ser estrutural, não é para durar. Né? E, assim, muito menos para ser estrutural e fazer parte. Então, junta seca, às vezes é melhor colocar uma travessa, fazer um desenho, uma travessa em cruz, alguma coisa, se não tem a condição, não tem a disponibilidade do vidro maior, do que abrir mão de segurança, né? Então, acho que isso é algo que é bem importante. Eu deixei isso, eu falei assim, não, isso a gente tem que falar, porque a gente tem visto muito, né? A gente tem visto muito, e às vezes você olha assim, você vê aquele risco, e aquele risco tá entrando frio, e você tá perdendo. Né? Você não ganha nada com aquilo. Não vale a pena. Com certeza. Priscila, são 16 horas. Passa muito rápido. Não, mas o legal é assim, é que a gente passa algo bem rápido. Pois é, foi super rápido, né? Será que a gente dá um fechamento naqueles itens que a gente ia falar, que no fim da manutenção acabamos falando um pouco, né? Eu separei criatividade de fachada. Ótimo. Lembra que eu falei para você? É a 5674. Ela é uma norma que ela saiu a primeira vez em 1980 e a revisão que a gente fez, a última, foi de 2012. Tá? E na revisão de 2012 já consta esquadrias de PVC. Então já consta que tem que fazer limpeza, então é a 5674, é uma norma bem velha. Né? Se a gente pensar que a 15575 é de 2008 e ela é 15.000, uma norma 5.000 é bem velhinha. Sim. Eu separei a norma de vidro também de construção civil, que é 7199, que é a norma que diz vidro de segurança para porta, que fala quais são os tipos de vidro, algumas espessuras e tudo mais. Para construção civil, vidro de cobertura, né? Até hoje eu te mandei umas coisas sobre isso, sobre película e tudo mais. 7199. Tá? E é importante colocar até para o pessoal que faz interiores, você mesmo sugeriu, né, em outra conversa,
cuidado com os vidros do momento, que são da moda, né? Cuidado com a espessura. Então, vale a pena dar uma conferida. Cuidado, porque assim, às vezes você pega uma espessura ou uma não laminação, é bem complicado, né? Você tem uma questão, principalmente para vidro, de choque térmico, né? Aqui não, mas em Curitiba a gente tinha esse problema de fazer 30 graus e fazer 7 à noite, então isso o vidro sente, né? Então isso é importante, conhecer um pouquinho das normas de vidro. A nossa norma, que é a nossa filhota, que a gente chama que é 10821, né? Ela tem 5 partes publicadas, que é a norma de esquadrias para edificações. Né? Então a gente está aí trabalhando para a parte 6 de fachadas, de ensaios em fachadas, de componentes, né? Então não adianta você ter uma esquadria de qualidade, os componentes não estarem sendo ensaiados, mas a 10821, que é do nosso Comitê Brasileiro 248, então esse daí a gente cuida bastante. A 14718, eu participo de alguns grupos de design, algumas coisas assim, que daí tem pessoas que gostam de construir, e essa semana me perguntaram assim, então eu fiz 3 orçamentos de guarda-corpo, os 3 deram mais ou menos o mesmo preço, mas eu tô achando caro. Eu não tenho muita paciência, né, Veri? Você sabe que assim, eu sou daquela... Eu peguei e falei, olha, se você tá achando caro, deixa sem, né? Talvez consertar a pessoa que cair de lá sai mais barato. Oh, meu Deus! Não sei o que. Eu falei assim, mas é a segurança. É uma questão de segurança. Então, assim, depois você se arrepende, né? Daí eu peguei e falei assim, eu tô falando, porque eu tô falando um negócio sério. É só você colocar um Google acidente com guarda-corpo, né? Tem criança que cai, tem as coisas que desprendem. Então, para isso tem norma, e é uma norma que a gente publicou faz 1 ano e meio e já está em revisão de novo. Tá? Então, assim, é uma norma que a gente tem muita briga na norma de guarda-corpo, principalmente por causa da altura, né? Porque ela era uma norma que no guarda-corpo era 90 centímetros, o brasileiro cresceu, está se alimentando melhor, então é uma norma que realmente dá muita discussão, né? E daí tem a discussão, você se sente seguro num guarda-corpo no 10º andar com 90 centímetros de altura? Né? Então ele tem que te passar segurança, né? Ele tem que dar esse tipo de segurança, então é uma norma que a gente está em revisão novamente, eu acho que é algo bem, bem bacana. E eu deixei aqui também separado, além da 15575, essa eu nem vou falar, né? Que essa a gente já brigou bastante por ela. Eu deixei a 14037, que é o manual de uso. Que a gente comentou hoje. Então, o manual de uso tem norma de como fazer, como o arquiteto pegar o manual de uso e fazer. Então, acho que é uma listinha, depois acho que dá para você fazer um post aí. Isso, né? Eu ia falar, vou fazer hoje já. Faz um post aí com todas elas, porque eu acho que são, assim, tipo, obrigatórias para quem não quer ter problema. Eu acho que é isso. Bem, Veri, acho que a gente toma um café juntos agora de tarde. Aproveitar que está sol aqui em Floripa, né? Dá para aproveitar bastante. Pré-feriado, coisa boa, né? Pré-feriado, né? E tudo aberto, né? Algumas cidades aí estão fechadas, a gente está aqui com tudo aberto. Tá tudo aberto. Vamos continuar se cuidando. É isso aí. Nossa, só tenho a te agradecer, convite. Priscila. Obrigada por dividir tanto conhecimento, né? Sempre uma aula também para mim, né? A Priscila, que nos conhecemos por causa do Janela Lab, né? Foi. Por incrível que pareça. Depois ela veio morar aqui em Florianópolis. Eu sou incentivadora da Veri. Eu acho que tem que ter mais projetista de esquadrias para residência. A gente precisa de muito especialista de residência, porque depois dessa pandemia, o que a gente mais tem é residência. Tudo virou residência, trabalho virou residência, tudo virou residência. Então, a gente precisa pensar como pensavam os escritórios agora dentro de casa. Certeza. E pode contar comigo. Quando a gente voltar a poder se encontrar, a gente vai marcar algumas coisas.
É isso aí. Então tá, muito obrigada. Só para comentar aqui o Estúdio Vincular, não sei se é o Gabriel ou o Felipe, né, eles iam até pedir as normas, estava prestes a pedir. Já vamos postar, pode deixar que vou que eu não conhecia. Foto das minhas anotações aqui. Isso, eu fui anotando, isso aí. Então tá, Priscila, muito obrigada. Eu acho que o comentário que fica no final, né? Pensem também na qualidade do produto e não só na cor e na estética, né? Eu acho que essa é uma grande lição para todos nós arquitetos. Né? Então tá, muito obrigada, ótimo feriado e obrigada para quem acompanhou a gente. Tchau, tchau.